dia. Para estes 5 minutos especiais, eu escolhi uma história verídica. Pedia que pudessem pôr o PowerPoint. Obrigada. Desmond Doss, um soldado norte-americano, nasceu em 1919 na Virgínia. Ele cresceu numa família adventista, com as suas crenças bem firmadas. Desde pequeno que o sexto mandamento estava presente na sua mente, pois ele não entendia como é que alguém conseguia matar o seu próximo. Quando ele se alistou no exército durante a Segunda Guerra Mundial, os colegas chamavam-lhe de cobarde, porque as únicas armas que ele usava era a sua fé e a Bíblia. Ele nunca disparou uma arma. Outro mandamento que estava bem presente na sua mente era: lembra-te do dia do sábado para o santificar. No exército, ele sempre se recusou a combater ao sábado. Ele era um paramédico da corporação quando, durante uma batalha no Japão, a Batalha de Okinawa, o exército japonês armou uma cilada ao exército americano e uma pesada concentração de artilharia, canhões e metralhadoras atingiu os soldados, perto de uma íngreme escarpa de 120 metros, deixando cerca de 75 feridos. Podemos ver ali a escarpa. O exército americano teve de recuar, mas Doss recusou-se a fazer isso, pois não queria deixar os seus companheiros para trás. Então ele manteve-se na zona tomada pelo fogo inimigo e carregou um por um até à beira da escarpa, fazendo descer pelo penhasco, apoiado com cordas. Em aproximadamente 5 horas, ele conseguiu salvar os 75 feridos. Durante este tempo todo, o único pensamento dele era: Deus, ajuda-me a salvar só mais um. Depois deste ato de Doss, ele foi reconhecido pelo presidente Harry Truman e recebeu o mais importante reconhecimento militar que algum militar pode receber, que foi a Medalha de Honra do Congresso norte-americano. Um dos versículos no qual ele se apoiava encontra-se em Provérbios 3, 5 a 6 e diz: confia no Senhor teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A história deste soldado é uma evidência de que vale a pena ser fiel a Deus, custe o que custar. Quem está agradecido a Deus por ter inspirado a Joaninha a nos trazer esta reflexão, este exemplo de vida, e que nós possamos aprender, quando isto sai do coração e da mente de um jovem, em que está a pensar qual é a meditação que vai trazer à sua igreja, tem um significado muito forte por detrás. Por isso, que nós também possamos ir buscar só mais um, e depois o do Ministério Pessoal também vai falar sobre isso, que possamos sempre ficar para trás no sentido de resgatar aqueles que estão ao nosso lado. Portanto, Joaninha, viste a manifestação da tua querida igreja, que te ama, e toca a pôr os teus dons e talentos ao serviço do Senhor. Está bem? Obrigada. Agradecemos à Joana pela intervenção que teve e que realmente nós possamos ter como nossa defesa a Bíblia e a oração. Chegou o momento de nos separarmos em unidades de ação e eu quero pedir aos dinamizadores que possam fazer então a chamada da semana passada e a desta semana, que ao deslocar, por favor, façam o máximo de silêncio ao deslocarem para as suas unidades de ação, porque nós continuamos a estar na igreja. E também outro pedido: quando tiver a vir de baixo os da igreja, façam também a deslocação cá em cima, para fazerem todos ao mesmo tempo a deslocação. E agradeço que realmente os dinamizadores possam ser certos na hora e possam cumprir a hora que nós pedirmos, está bem? Uma boa lição.
Olá, muito bom dia a todos. Quero desejar um feliz sábado. Também quero desejar um feliz sábado a todos aqueles que nos estão a assistir através da internet neste momento. Antes de começarmos a lição, vamos só fazer uma oração, está bem? Vamos orar. Pai querido, estar mais altos céus, dou muitas graças, Senhor, pela bênção que nos dás. Que mais uma vez podemos estar na tua casa de oração, para aprendermos mais sobre ti, Senhor. Te venho suplicar ao Pai que nos ajudes realmente a aprendermos mais sobre ti e, acima de tudo, Senhor, que a nossa vida possa estar mais de acordo com a tua vontade e sermos transformados, para que cada dia possamos ser melhores cidadãos de acordo com a tua vontade, Senhor. É tudo quanto peço e agradeço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. O tema da lição desta semana tinha como título... Qual era o título da lição desta semana? Digam lá. Tinha como título o papel da mordomia. Se dissesse a lição, o papel do ator, o que é que isso significava? Digam lá. Podem falar. Não? Sem ver ser o papel da mordomia, se dissesse o papel do ator, o que é que isso significava? O que é que isso queria dizer? Digam lá. É o que ele tem que fazer, é o papel, é o que ele tem que fazer na sua ação. A Ana Sofia disse aquilo que o ator tem que fazer ou aquilo que é necessário fazer. E digamos que aquilo que aprendemos a semana tem muito a ver com isto. É o papel da mordomia, como o papel do ator. Um ator normalmente tem um papel que ele tem que seguir para fazer de acordo com o realizador quer que ele faça. E a mordomia, e aquilo que aprendemos nesta semana, tem muito a ver com isto. O papel da mordomia tem a ver com isso. É qual é a função da mordomia e de que modo é que isto é que é importante para a nossa vida. O verso áureo dizia o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundice, mas para a santificação. Isso quer dizer que quando Deus nos chamou, cada um de nós, chamou-nos com um objetivo, para que cada dia pudéssemos ser melhores. E esse é o objetivo de Deus. E é nesse sentido que aquilo que vamos estudar hoje, Deus quer que realmente a gente possa ser melhores, possamos ser melhores pessoas e possamos realmente alcançar aquilo que Deus deseja. E a lição desta semana, para que a lição pudesse ser mais interativa, o nosso escritor, digamos assim, cada um dos dias simbolizou uma parte de uma roda. Vamos falar um bocadinho sobre o cubo, sobre o eixo, sobre os aros, sobre os raios, sobre o aro e sobre essa proteção metálica que existia numa roda romana. E cada um destes símbolos tinha um significado e tem um significado. E foi isso que essa semana tivemos a oportunidade de estudar, está bem? Por isso a lição vai ser bastante dinâmica e estou a contar convosco que participem bastante. Não tenham receio, o microfone não pega fogo, não arde, é muito simples. Nem precisam de olhar para a câmara, por isso sejam à vontade, não se preocupem. Ok? Mas vamos lá entrar na lição desta semana. Na lição do domingo dizia-nos Cristo o centro. E fazia alusão ao eixo. E agora eu pergunto, qual é a função do eixo numa roda? Acham que uma roda sem um eixo consegue funcionar ou não? Para que é que serve o eixo? Aqui por acaso não está desenhado o eixo, só está desenhado o furo, onde o eixo passa. Qual é a função do eixo? Digam lá. Fazer girar a roda. O Abel disse uma coisa interessante. Fazer girar a roda. Eu até dizia mais. A função do eixo é fazer com que a roda possa encaixar na carcaça do carro ou na carcaça nesse aqui do próprio transporte. Mais uma coisa importante. Se o eixo estiver torto, o que acontece com a roda? A roda? Salta, isso mesmo. Desculpa lá, como é que te chamas? Marco. Seja bem-vindo. Esqueci. A roda salta. Queiramos ou não queiramos, a função do eixo é muito importante. Não é verdade? Por exemplo, eu não sei quantos vocês já andaram. Eu já andei com uma bicicleta que tinha o eixo torto. Um desastre. Passado 5 minutos já estava a voar. Já não conseguia andar. Quer dizer que o eixo é a parte mais importante da roda. Digamos assim, não é? Vamos estudar os aspectos. Vocês acham que o eixo, se nós associamos o eixo a Cristo, faz sentido ou não? O que vocês acham? Será que Cristo também tem que ser o centro
da nossa vida, tal como o eixo é o centro da roda. Sim ou não? Digam lá. Sim. Falem alto. Sim, podem dizer sim, que ninguém vos bate aqui. Tem que ser realmente o centro. Uma pergunta para vocês responderem, para nós interagirmos uns com os outros. Mas afinal, o que é, na prática, Cristo ser o centro das nossas vidas? Digam lá. O que é que isso significa? Como é que eu consigo realmente pôr isto na prática na minha vida? Digam lá. Como é que eu demonstro isto na prática? Qual é a vossa opinião? Como é que fazemos isto? Como é que eu na prática demonstro isto? Vou-vos contar uma experiência que aconteceu esta semana para vocês perceberem o que é o centro, Cristo, o centro da vida. Eu esta semana tive uma formação com a Débora. A Débora obrigou-me a ter formação, eu não queria, mas obriguei-me aí, que foi a formação do CAP, que é poder ser formadores e poder dar formação a outros. A primeira vez que eu fui dar a formação, escolhi como tema o New Start. Um tema banal, e aproveitei, olha, um tema fácil, escolhi o New Start. Falei 15 minutos, correu mais ou menos, estava muito estressado. Para mim foi pior fazer aquilo que fazer um culto, digo já. E ainda por cima estava a ser avaliado, criou muito stress. Na altura, o formador deu-nos algumas dicas. Diz-nos assim, ó, tem que ter cuidado com isso, melhor aquilo, tá. E eu depois fui melhorando. E o meu último tema, falei sobre o New Start. Só que só falei sobre um tema, sabem qual foi? Confiança em Deus. Para pessoas que não sabiam o que era, fui falar sobre confiança em Deus. E para além da confiança em Deus, falei sobre o significado da vida. Peguei no tema do meu último culto e resumiu em 20 minutos e falei sobre o significado da vida. Para pessoas que não eram adventistas, não eram cristãs, mas era aquilo que me apetecia falar. E na altura, eu lembro que orei a Deus e disse, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Porque eu na altura pensei, vou falar sobre a água. Porque a água é um tema fácil. Água 5 estrelas. Falar sobre a água é facílimo. Mas eu pensei assim, não. E Deus falava no meu coração, não é isso que queres que tu fales. Tu vais falar de outra coisa. E durante a noite veio à minha mente confiança em Deus, significado da vida. E eu, é isso que vou falar, está decidido, vou falar sobre isto. Comecei a preparar o tema, deu assim, meteste numa do caraça, dava para mim, porque realmente o tema não era fácil. Porque falámos sobre isso, 20 minutos para pessoas que não têm os nossos princípios e sobre o significado da vida, por vezes não é fácil. Mas eu lembro que orei a Deus e pedi a Deus, ajuda-me realmente, que realmente esta formação possa servir para a tua glória e não para a minha glória, porque eu quero transmitir a tua palavra, Senhor, e quero fazer a tua vontade. Então preparei o tema, em 20 minutos, apresentei. Sabem quantas pessoas querem vir à igreja depois de apresentar o tema? 4. 4 pessoas querem vir à igreja depois de ter apresentado o tema. E uma delas disse-me assim, marcaste-me. Falei para 2 pessoas que eram totalmente ateus, disseram-me a mim, mas gostei que tu falaste. O que é que eu fiz? Eu só falei daquilo que preenche o meu coração, que é Cristo. Fiz mais nada. Uma coisa tão simples. Nós por vezes achamos que é complicado testemunharmos, é difícil fazermos. Eu podia ter falado 1001 temas. Se falasse sobre a minha área, digo-vos, era muito mais fácil. Só que eu me dispus a falar daquilo que Deus queria que eu falasse. E falei sobre Deus. Já viram como é que Deus trabalha na vida das pessoas? E muitos deles, no fim, quando nós acabamos a formação, vieram ter comigo com a Débora e as perguntas que eles fizeram. Há um deles que quer colocar o filho no outro já, gostou muito daquilo que nós falámos. A Débora já lhes explicou algumas coisas. Nós agora vamos ter um almoço com vídeo e há um deles que já disse à Débora que quer falar comigo porque quer vir mesmo à igreja. E o ateu quer falar comigo porque quer tirar dúvidas, ficou muito curioso também sobre aquilo que eu falei. É interessante que por vezes nós achamos que as pessoas não estão interessadas naquilo que nós falamos. As pessoas estão super interessadas. E quando nós nos dispomos a falar sobre Deus aos outros, nós somos muito abençoados. Eu não fiz isso para a minha glória, não. Porque quando eu orava a Deus, Senhor, que isso possa ser para a tua glória, que as pessoas possam te conhecer através de mim. Foi o objetivo. E é isso que nós devemos fazer. Para além disso, ainda ofereci um livro a cada um deles. Ofereci o livro, aquele Saúde e Bem-Estar, que estava associado, um livro missionário que nós encontramos e entregamos há uns dias, que fala sobre o New Start. Entreguei-lhes e muitos deles começaram a ler o livro. E só mais um aspecto interessante, mas está no contexto da lição. Quando eu estava à frente, eu falei e depois nós éramos avaliados. E o professor estava com a pulga atrás da orelha, assim, quem é este indivíduo? Porque eles viram logo que eu não era católico, eu disse logo.
Quando eu disse que era adventista sétimo dia, o professor fez assim. Estejam todos calados, estas pessoas são muito sérias. E depois ele contou-me. Eu já tive um adventista que trabalhou comigo, ele marcou-me. E tu também me marcaste. Já viram como é que é o mundo, como é que é pequeno? Se eu não tivesse falado daquele tema, ninguém tinha sabido qual era adventista, ele nem se lembrava que um adventista tinha trabalhado com ele. Mas quando nós nos expomos a falar de Cristo, que é o centro da minha vida, que é o centro da roda, as coisas mudam totalmente. Não tenham medo de falar sobre isso. Vocês serão muito abençoados, acreditem. Nós por vezes pensamos, somos diferentes, tinham um receio. Digo-vos, quando ia começar para falar, eu até tremia, era assim, no que é que eu me meti? Fiquei mesmo muito receoso. Porquê? Porque queiramos ou não queiramos, uma coisa é falar aqui, eu falo aqui, estou à vontade. Falo para vocês, também estou à vontade. Mas quando estamos a falar para um público que sabemos que nenhum deles, primeiro, eu nem sabia se algum deles era católico. Supostamente até pensei que eram todos ateus. No fim descobri que só dois que eram ateus, os outros eram todos católicos, mas não eram muito praticantes. Porque já comecei a ver, eles adicionaram-me no Facebook, comecei a ver o tipo de vida que eles têm, gostam de ir a estar futebol, gostam de ir a outras coisas, vi que não eram muito praticantes. Mas já viram como é que a vida funciona? Isto é um alerta que eu quero lançar. Não tenham medo de falar. Não foi só o tema. É a forma e a motivação com que falamos do tema. Porque quando isto é uma realidade na nossa vida, quando nós falamos tão abertamente e tão contentes que as pessoas ficam admiradas connosco. E assim, não, faz todo sentido. E falar sobre o significado da vida para pessoas que não sabiam o significado da vida, marcou-os totalmente. Lembrem-se disto. E sabem como é que Cristo é o centro da nossa vida? Vamos passar para a lição de segunda-feira, que a mim já vou explicar como é que isso funciona. Na lição de segunda-feira falávamos sobre a doutrina do santuário. Há um texto bíblico que diz o seguinte: o caminho da salvação está no santuário. Vocês concordam com isso ou não? Vocês acham que a salvação, o conceito da salvação está no santuário? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim ou não? Claro que está no santuário. Vocês sabem o que é o santuário? Trouxe outra imagem para vos explicar. Eu hoje só trouxe imagens para vos explicar porque também já aprendi que é a melhor forma de passar uma lição para vocês. Não vale a pena estar aqui a falar. Ok. O santuário é isto aqui. O que é que temos aqui? Aqui temos a entrada, que é um E. Está em espanhol, mas eu explico. Aqui é a entrada, que é o E. Depois da entrada tínhamos o altar de sacrifício. O que é isto? Antigamente as pessoas traziam um cordeiro e sacrificavam aqui o cordeiro. Depois temos a pia e depois entramos no lugar santo e lugar santíssimo. Isto tem tudo a ver com a nossa salvação. Vou explicar porquê. Sacrifício do cordeiro é o meu arrependimento para com Deus. Deus está sempre desejoso de me salvar, sempre desejoso de me salvar. Se eu me arrepender, não há mal nenhum que eu possa fazer que o perdão de Deus não me possa perdoar. Vou-vos dar um exemplo. Lembrem-se de Davi. Davi o que é que fez? Adulterou e assassinou, não foi? Por ele se ter arrependido verdadeiramente do que fez, o que é que Deus lhe fez? Perdoou-lhe os pecados ou não perdoou? Perdoou os pecados, não perdoou? E sabem outra coisa fascinante sobre Davi? Sabem como é que Jesus era chamado? O filho de Davi. Já viram que Deus não teve por vergonha ser chamado filho de Davi, apesar de ele ter feito o que fez? Porque quando nós pecamos e nos arrependemos, Deus pega os nossos pecados e lança-os aonde? No fundo do mar. Deus já não se lembra disto. São coisas passadas, não vale a pena lembrar-nos disto. Vamos continuar. Quando entramos no lugar santo, temos três coisas. Que coisas é que temos aqui dentro? Digam lá. Sabem de cor, a maior parte de vocês tem assim no santuário. Tínhamos o pão, o candelabro e a mesa e o altar do incenso. Três coisas.
São as 3 coisas que eu preciso para crescer em Cristo. O pão, que é a palavra de Deus. O candelabro, que é o Espírito Santo, que é o meu testemunho. E o altar do incenso, que são as orações. 3 coisas que eu preciso. Não preciso de mais nada. Palavra de Deus, oração e testemunho. Se eu tiver essas 3 coisas, a minha vida cristã cresce automaticamente. Mas tenho que ter as 3. Que só tiver uma não dá. Mas vou-vos dizer que, se tiverem o testemunho, obrigatoriamente vai-vos obrigar a ter as outras 2. Porque eu desejar testemunhar dos outros, vai-me obrigar a quê? A ler e a orar. Porque eu não consigo testemunhar sem ler e orar. Porque senão a minha mensagem não tem força. E depois no fim o que é que temos aqui? O lugar santíssimo. Onde tinha a Arca da Aliança. Percebem? E o que é que tinha dentro da Arca? Tinha maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão. 3 coisas. Porquê é que isto é importante e o que é que isto tem a ver com a nossa santificação? Tem tudo a ver. Primeiro passo. Para eu ir a Deus, o que é que tenho que fazer? Arrepender-me. Não importa onde eu esteja, Deus vai me perdoar. Sabem porquê? Porque Deus disse, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Este é o primeiro passo. Não importa onde eu esteja, Deus vai me buscar e me traz para a beira dele. E porquê é que Deus faz isto? Porque Deus me ama. Isto é fascinante. Não há melhor história que eu possa contar. Depois disto, tenho o batismo e depois tenho o meu crescimento. E o que é o crescimento? É eu, todos os dias, ser mais semelhante a Deus com a ajuda de Deus. Vamos voltar à nossa roda. O que é o santuário? O que era o veio? Cristo, não era? O veio era Cristo. O que é o santuário? O santuário é o cubo. O que serve o cubo? Digam lá. Para que serve o cubo? O cubo é isto aqui. O cubo serve para segurar os aros e para segurar o eixo aos aros, certo? O cubo é isto aqui. Estão a ver aqui? Isto é o cubo. E não sei se já vos aconteceu, mas já aconteceu com alguns colegas meus que estão aqui a olhar para mim. O cubo deles estava estragado. Foi um desastre também, não é? Se o cubo estiver estragado, é um desastre. A gente começa a pedalar e não funciona. Porquê? Porque o cubo está estragado. Quer dizer que, primeiro ponto, o eixo, que é Cristo, é essencial na minha vida. Depois do eixo, o que é que eu preciso? Saber qual é o caminho da salvação. E o que é isto? É o cubo. A partir do momento que eu tenho a Cristo na minha vida, eu vou começar a seguir o caminho da salvação, direitinho. Só para saber quanto tempo tinha, ainda tenho tempo. Percebem a ideia do cubo? O que é que o cubo faz? Segura o eixo aos aros. Aos aros não, é aos aros, não é? Aos raios. Peço desculpa, é isso mesmo, aos raios. Segura aos raios. O ar é outra coisa. Eu não sou muito bom nessas coisas de bicicleta, por isso vou precisar da vossa ajuda. Vamos passar para o próximo tema. Na lição de terça-feira falava sobre crenças doutrinárias. Queria que abrissem em João 14, 6. E Ana, abre em João 17, 17. Eu tinha aqui mais alguns textos para ler, mas já os passei. E depois eu leio com mais cuidado. João 14, 6. Quem tiver o microfone que possa falar um bocadinho. Ana, podes ler? Raquel, podes ler? João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok, muito obrigado. E agora a Ana. Sofia vai ler o João 17, 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Na lição de terça-feira fala-nos sobre os raios. Os raios são essenciais também numa roda. Se os raios estiverem tortos, a roda anda toda torta. É verdade, não é? Se começarem a partir os raios, o que acontece? Começamos a ter problemas. Uma roda não anda só com um raio, pois não? Ou anda? E com 2? 3? Depende da grossura. 4? Muito dificilmente. Começa a andar. Quantos mais raios, o que é que significa? Melhor estabilidade tem a roda. Os raios, sabem o que é que são? São as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, mas acima de tudo, aquilo que eu acredito e coloco em prática na minha vida.
Porque se eu só acreditar em colocar em prática, o meu raio, sabe o que é? É um raio com ferrugem. Não é usado. Percebem a ideia? Enquanto se eu colocar em prática, o raio vai sendo lixado e a ferrugem não cai. E se não houver ferrugem, o raio fica duro, não é verdade? Concordam? Por exemplo, a minha bicicleta, eu ando muito pouco com ela. A próxima vez que pegar nela, vou ter que limpar os raios. Vou ter que limpar tudo. Porquê? Porque senão corro o risco de ir com ela a descer e quando é conta o Sebastião ultrapassa a bicicleta. E depois onde vais? Porque eu não posso ir para o hospital. Percebem a ideia? Os raios são essenciais porque são aquilo que eu acredito. É aquilo que eu vivo realmente na minha vida. Mas é necessário que eu coloque em prática. Cada vez que eu coloco em prática o raio, eu estou a limpá-lo. E quanto mais em prática eu colocar, sabe o que acontece? Mais limpo vai estar. E depois acontece outra coisa fascinante. Deus começa a mudar os meus raios de alumínio para titânio, que é muito mais resistente. Percebem a ideia? E é isso que Deus quer fazer na minha vida. Deus não quer que eu seja meramente uma roda de madeira que com o passar do tempo perde a sua dureza ou começa a ficar estragada por causa do próprio uso. Não. Deus vai pegar na madeira e vai tornar metal e depois do metal vai tornar o metal ainda melhor. E sabem como é que Deus faz isso? Com a minha experiência diária com Ele. É assim que Deus trabalha na minha vida. À medida que eu me vou consagrando a Deus, Deus vai tornando a minha roda cada vez mais forte. Aqui está o segredo do cristianismo. Convivência com Deus. Esta roda é a vossa vida. Lembrem-se, o eixo é Cristo. O cubo, o caminho da salvação, o santuário. E os raios é aquilo que eu vivo realmente na minha vida. Não é aquilo que eu acredito. É o que eu vivo, o que eu pratico. Lembrem-se disto. Lembrem-se da experiência que eu vos contei, logo no início. O que conta é aquilo que eu vivo realmente. Porque aquilo que eu vivo é que vai marcar as pessoas. E sabem como é que a vossa vida é mudada? Quanto mais eu me alimentar da palavra de Deus, mais o meu coração vai querer falar sobre Deus. Não vai haver mais nada que seja mais fascinante na minha vida que não seja falar sobre Deus. Sabem porquê? Porque isto, cá dentro, só tem Deus. Porque Ele é o centro da nossa vida. Mas vamos continuar, porque senão fico sem tempo para contar todas as histórias. Na lição de quarta-feira falava sobre as 3 mensagens dos 3 anjos. O que é isto? Okay. O que é isto? As 3 mensagens angélicas. Alguém sabe o que é isto? O que é isto? Não tenho medo de falar. O que é isto? As 3 mensagens angélicas. Em Apocalipse fala sobre 3 mensagens. A primeira mensagem diz que nós devemos falar ao mundo que o juízo já chegou. A segunda mensagem, alertar o mundo que é necessário abandonarem Babilónia. E a terceira mensagem, reforçar a nossa necessidade de cada dia nos consagrarmos mais e mais a Deus. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar neste raio, nesta roda, e vamos ver o seguinte. Sabem o que é que são as 3 mensagens? São o aro. Sabem para que é que serve o aro? O aro serve... Isso mesmo. O aro serve para segurar os raios do cubo ao aro. Porque se eu não tiver aro, não me adianta de nada. Não é verdade? Não me adianta de nada. Sabem o que é o aro? O meu testemunho. Aquilo que eu falo aos outros. Isto é que é o aro. E qual é a mensagem que eu devo falar? Cristo é o centro da minha vida. Isto é que é o mais importante. E depois do aro, já viram o que é que essa roda tinha no fim? O que é que essa roda tinha no fim? Esta roda no fim tinha uma parte metálica à volta dela. E sabem como é que eles faziam? Depois da roda estar feita, pegavam no ferro, aqueciam muito o ferro e começavam a moldar o ferro à volta da roda. Sabem porque é que colocam ferro à volta da roda? Porque é que colocam ferro à volta da roda? É fácil. Para durar mais. Para ter mais durabilidade. Porque sabiam se... Porque antigamente eles não punham o ferro, o que acontecia? Passado um momento a roda
com a própria utilização, ficava muito desgastada. Então colocam isto. Colocam esse ferro. E o ferro, colocam aqui à beira, não é mais do que nunca eu viver o conceito da mordomia, que é ficar coberto por aquilo que realmente importa. Eu até te punha diferente. Eu falava antes sobre a armadura de Deus. É Deus a proteger-nos. Vamos fazer um resumo daquilo que aprendemos. O que é o eixo? Cristo, certo? O Cristo é o eixo, é o centro, é que faz com que a roda ande. O que é o cubo? O santuário, aquilo que eu preciso realmente saber o que é necessário para a minha salvação. O que são os raios? As crenças, mas aquilo que eu coloco em prática na minha vida. Isso é que são realmente o que importa. E à medida que eu vou colocando em prática na minha vida, cada vez mais, os ares vão sendo mais fortes. O que é... Os ares não, desculpa, os raios. O que é o aro? O meu testemunho. E o que é a parte de ferro? A proteção de Deus na minha vida. Eu tenho cada vez mais, irmãos, ser essa roda. E essa roda só faz sentido se o eixo estiver ligado a Cristo. A roda não anda se não tiver eixo, garanto-vos. A roda pode tentar andar, mas se não tiver eixo não anda, para não? Se uma roda tiver solta, o que acontece? Ela anda, mas anda como? Sem direção, não é? Anda tola. Assim acontece connosco, quando não temos Cristo na nossa vida. Nós até podemos andar, mas andamos sem qualquer sentido na nossa vida. Sabem porquê? Porque o eixo não é Cristo na nossa vida. É por isso que é tão importante que essa roda possa ser realmente conduzida pelo eixo que é Cristo. E deixo-vos este exemplo a vocês. Lembrem-se dessa roda. Que cada um de vocês possa ser a roda, mas acima de tudo, possa deixar que Cristo possa conduzir a vossa roda. Está bem? E lembrem-se, não importa onde eu esteja, não importa o que eu tenha feito, se eu me arrepender, o amor de Deus me pode alcançar. Não há nada que eu não faça, que o amor de Deus não me possa alcançar. Porque acima de tudo há uma coisa. Eu dizia isso aos meus colegas. Sabem qual é o significado da nossa vida? Viver eternamente com Deus. Disse isso aos meus colegas da formação. Ficaram todos a olhar para mim na altura. Sem receio nenhum, disse a eles. O que Deus, o propósito de Deus que tem para a nossa vida, é eu viver eternamente com eles. E sabem porque Deus quer que eu viva eternamente com Ele? Porque só com Deus é que eu sou feliz. Posso ter fama, posso ter poder, posso ter influência, posso ter dinheiro, posso ter tudo. Eu na altura mostrei-lhes 5 pessoas que tinham isso e todas elas suicidaram-se. Não é isso que traz a felicidade do ser humano. A felicidade do ser humano e estar em fazer o eixo da minha vida, Cristo. Está bem? Desejo um feliz sábado a todos. Tenho pena de não tenham participado mais, mas se calhar a câmara assustou-vos um bocadito. Eu vou esperar que para a próxima estejam mais à vontade para falar. Espero que tenham gostado. Fiquem com essa ideia realmente. A ti vou-te dar um presente. Fica com isto, para recordares a primeira vez que vieste à igreja. Vamos só fazer uma oração para terminarmos, está bem? Vamos orar. Pai querido, estás mais altos céus, dou muitas graças, Senhor, pela bênção que Tu nos dás. Diariamente estás connosco e nos desafiares a sermos testemunhas Tuas, Senhor. Te venho suplicar, ó Pai, que nos ajudes realmente a fazer de Cristo o centro da nossa vida, a ser o eixo da roda, que realmente nos ajuda a nos aproximarmos de Ti e a vivermos realmente de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia temos a confiança e a certeza que estás ao nosso lado e que nos ajudas em todas as nossas decisões e em todas as nossas dificuldades. E ajuda-nos a ter a certeza que não importa onde nós possamos estar, a Tua mão forte nos poderá alcançar se nós nos arrependermos. Continua-nos a abençoar-nos, ajuda-nos a viver essa semana de oração que hoje vai começar verdadeiramente como Tu queres e como Tu desejas.
É tudo quanto peço e agradeço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Um bom sábado para todos. Muito obrigado. Jesus, Salvador, amigo mais fiel, conheces o meu ser, pois és meu Criador, minha alma a sorrir ao ver a tua graça, ao sentir o teu amor. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel, a rocha para onde vou ao fugir do mundo aqui. Não preciso temer, pois eu sei que em ti está a minha salvação. Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel. Oh yeah. Bom Jesus, bom pastor, amigo mais fiel,
contigo andarei, e naquela manhã, quando voltares enfim, correrei para ti. Bom Jesus, bom pastor, amigo mais fiel. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Agradecemos a estes jovens pela intervenção que fizeram e agradecemos ao bom Jesus porque os capacita com dons para o seu louvor. E agora pedia ao Ministério Pessoal, em nome do Joaquim Oliveira, para nos dirigir. Bom dia, Igreja. É com muito prazer que me encontro aqui, representando o Ministério Pessoal. E a minha vinda aqui é uma vinda muito importante. Importante porque nesta semana estamos a viver um momento muito especial com os nossos jovens. E daqui a 8 dias, na parte da tarde, iremos ter uma saída missionária. Independentemente do tempo que nós vamos ter, há um plano B. Se chover, vai haver um plano B para essa saída missionária. Mas há um plano que é uma das dinâmicas, independentemente se chover ou não, ela vai se realizar. E neste momento eu gostaria que me acompanhassem na leitura da palavra do Senhor e vamos ouvir o conselho que Jesus tem para ti e para mim esta manhã e continua a aconselhar-nos ao longo dos anos e quando vivemos aqui nesta terra, este conselho vai ser sempre vivido nas nossas vidas. Eu gostaria que me acompanhassem na leitura de São Mateus capítulo 4 e vamos ler o que é que Jesus nos está a dizer a vós e a mim esta manhã. Mateus capítulo 4, verso 19. A minha versão diz o seguinte: disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Outras traduções dizem, segue-me e te farei pescador de homens. Sabem, este é um chamado atual. Este é um chamado que continua a ser dirigido pelos lábios de Jesus. E é um chamado para ti e para mim esta manhã. E este chamado nós devemos o interiorizar dentro da nossa mente. E temos que viver esta experiência agora, daqui para a frente. Mas há uns conselhos que Ellen G. White nos dão que realmente vai realçar e vai te fazer compreender aquilo que nós acabamos de ler esta manhã, na palavra do Senhor. E Ellen White, no seu livro Atos dos Apóstolos, na página 9, diz assim: a Igreja, tu e eu, somos instrumentos apontados por Deus para a salvação dos homens. E repare o que é que diz agora a seguir. Esta igreja foi organizada para servir e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. E depois ela continua a dar-nos conselhos e diz assim no livro, e eu acho que este conselho tem que trazer impacto à igreja hoje, esta manhã. E se não fizer, pesados irmãos, temos que olhar para qual é a nossa direção neste momento. Para onde é que nós estamos nos a direcionar? Para onde? E no Serviço Cristão, na página 7, ela diz o seguinte: reparem o impacto que isto devia ter na nossa vida esta manhã. Todo o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como o quê? Como um missionário. Querida igreja, eu ao analisar isto, eu fico preocupado. Sabem, eu quero partilhar algumas coisas com a igreja esta manhã. Talvez
Algumas delas tu já estejas a estar preocupado com ela. E talvez ao longo dos anos tu já deixaste de preocupar com ela. Querida igreja, eu quero que a igreja de Canelas esta manhã compreenda uma coisa. Sabem, a minha mensagem esta manhã é mesmo de propósito para a igreja que está em Canelas. E vou ser direto, sem rodeios, e quero-vos dizer que esta mensagem é para mim em primeiro lugar, e depois para vós. Nós, como igreja, precisamos levar mais a sério. Ou somos discípulos, ou somos simplesmente membros de igreja. Ou estamos a andar para a frente, ou estamos a andar para trás. Ser apenas um membro de igreja, vir só ao sábado à igreja, e nem sempre vem todos os sábados à igreja. E quando vem à igreja não participa. Se está aqui alguém, querida igreja, nesta condição, está a perder a oportunidade que Deus tem para a sua vida. E estás a perder a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida? Sabem qual é? Há 3. Eu gostaria de vos deixar esta manhã, que é cumprir a nossa missão como igreja, que é defender os princípios de Deus, que é mostrar que pertencemos à igreja de Deus. E também o 4, que eu acho que é muito importante, que tu amas esta igreja a qual tu pertences. Sabem, um discípulo não está só apenas preocupado em buscar aqueles que estão lá fora, em salvar pessoas, mas também devemos estar preocupados, querida igreja, em reconquistar aqueles que já não ocupam os bancos desta igreja. O que é que eu tenho feito como membro desta igreja de me tornar um discípulo de Jesus? Um pescador de homens. E eu era para dizer isto na minha classe, mas não disse. Vou dizê-lo agora, à igreja que está aqui. E é importante que eu diga hoje isto à igreja que está em Canelas. Vou repetir, se 100% da igreja fossem discípulos, ou fossem pescadores de homens, se 100% dos cristãos fossem realmente discípulos, Jesus já teria vindo. A nível local, nacional e internacional. Se todos nós fôssemos 100% discípulos, Jesus já teria voltado a esta terra. Será que está aqui alguém com alguma dúvida sobre isto? Eu creio que não, penso eu que não. Se isso realmente acontecesse, o mundo já teria sido revolucionado. Sabem porquê? Primeiro, porque um discípulo é aquele que procura reproduzir na sua vida as obras do Mestre. Em segundo lugar, um discípulo, ele não está só preocupado em ganhar novos discípulos. Um discípulo também tem a preocupação de conquistar aqueles que já foram discípulos e já não são mais. Querida igreja, na igreja de Canelas, existem muitas dracmas perdidas. Existem muitas dracmas perdidas que estão no meio do pó. Está a ser difícil de as encontrar. Sabem, nós temos saído da nossa zona de conforto. Eu não sei
Quem é que tem prazer de andar a procurar alguma coisa que perdeu em casa? Agora tem esta missão em casa, quando ela quer algum documento, ela vai às gavetas, ela fica toda nervosa porque não encontra aquele documento. Sabem, é um mal-estar que cria entre nós. E eu acho que nós temos essa experiência de ir encontrar algum documento e não encontro, nós ficamos nervosos, começamos a ficar tensos. É ou não é? É ou não é? Sabem, e buscar aqueles que um dia já ocuparam os bancos desta igreja não é nada confortável, quero-vos dizer já isto. Não é nada confortável. Temos que fazer algumas mudanças, temos que mudar alguns móveis da casa, começar a varrer para encontrar essa moeda perdida, querida igreja. Nós, hoje a 8 dias, vamos ter uma saída missionária. E uma das 4 dinâmicas é nós irmos buscar aqueles que já ocuparam os bancos desta igreja e não estão aqui. Nós, Ministério Pessoal, não vamos dar a lista desses nomes. O Nelson fez um culto aqui há um tempo atrás em que ele deu uma lista para nós pormos os nomes daqueles que não vêm à igreja. E são 5 nomes. São 5 nomes. Eu tenho estes 5 nomes. Eu não vou vos dizer a vós quem é que vocês irem visitar hoje 8 dias. Vocês têm que vir ao Ministério da Mulher, é eles que têm esta responsabilidade de dinamizar esta saída e dizer qual é a família que vocês vão visitar, qual é o jovem que vocês vão visitar, qual é esse irmão que vocês vão visitar e vão levar uma lembrança a esse irmão e vão orar em seu favor em sua casa. E esta semana nós temos que fazer os preparativos para comunicar com esse irmão ou essa irmã ou essa família, a dizer que nós estamos a orar em seu favor e que no sábado que vem nós vamos visitá-los em sua casa, para eles estarem preparados para nos receber, para vos receber. E por isso, entrem em contato com a Madalena, com a Goretti, com a Helena, com a Rosinha e com a Guida. A Guida são as 5 que pertencem ao Ministério da Mulher. Digam a elas qual é a família, qual é o irmão, qual é o jovem que vão visitar, para que todos não vão todos à mesma família ou ao mesmo jovem. E elas vão ter uma lista com elas, para dizer, olha irmão, ninguém vai visitar esta família, ou este jovem, ou este irmão. Quer o irmão ir visitar esta família, ou este jovem, porque essa família que o irmão tem ideia de ir visitar, alguém já lá vai. Escolha outro irmão, ou escolha outra família. É isso que nós vamos fazer hoje, 8 dias. Por isso, entrem em contato com o Ministério da Mulher. Esta é a minha oração para vós, esta manhã. Amém. Queridos irmãos, agradecemos ao Ministério Pessoal pela mensagem, pela forma como nós também temos de nos preparar para esse grande evento hoje a 8 dias. E, queridos irmãos, convidava a todos para terminarmos agora a Escola Sabatina com entusiasmo, alegria, por tudo aquilo que já passamos e que ainda vamos passar. O hino número 260, Jesus contemplará a fé. A primeira, segunda e quarta estrofe.
Querido bondoso Deus, graças estamos, Senhor, pelas bênçãos que tens derramado sobre nós, Senhor. Graças estamos porque tu prometes e tu cumpres o que prometes para nós, Senhor. Querido Deus, neste momento quero-te agradecer pelos momentos que passamos na escola sabatina, por tudo que podemos refletir, Senhor. E realmente que nós possamos pôr em prática as nossas vidas e possamos te buscar a cada momento de cada dia, a cada minuto de cada dia, Senhor. Querido Deus, continua a estar presente neste templo, continua a estar presente nos nossos corações, bem está com todos que vão participar agora no culto. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.